Vamos lá, já que vocês falaram sobre ditadura de alguma forma e por aí vai, o general Alécio Ribeiro Souza, responsável por algumas das propostas de Jair Bolsonaro para a área da educação, disse em entrevista ao Estadão que, abre aspas, é muito forte a ideia de se fazer uma reformulação nos currículos usados nas escolas. Segundo o militar, o plano seria evitar que as crianças fossem expostas a conteúdos de ideologia imprópria, usando como exemplo o regime de 1964. Ele defende que seja ensinada, abre aspas, para ele a verdade sobre o período, mostrando que houve mortes dos dois lados, Vera. Eu acho que há que se ter muito cuidado com esses revisionismos, Silvio. A gente aqui neste programa é coerente com isso também. A gente foi contra, por exemplo, rever a lei da anistia, que é um revisionismo com outro sinal. Porque houve uma anistia, o país passou a se pacificar a partir dela, as regras foram estipuladas ali, portanto, vira-se a página virada. Porém, negar que as coisas tenham o nome que elas têm, não é civilizado, não é coisa de país desenvolvido e maduro politicamente. É a mesma coisa que na Alemanha se chegar e dizer que não houve holocausto, como tem correntes aí que pregam. O que houve no Brasil durante os anos 60 e 70 não tem outro nome, chama-se ditadura. Quando você não tem Congresso funcionando, quando você não tem eleições livres, quando você não tem um judiciário independente, quando você tem ato institucional para punir os seus adversários, quando você tem prisão de adversários políticos, desaparecimento de adversários políticos, tortura no aparelho de Estado e morte no aparelho de Estado, o nome disso é ditadura, general. T-A-D-U-R-A, ditadura. Não tem outro nome, não é regime, não é revolução, não é movimento, é ditadura. Andreasa. Joel também, Silvio, Verinha, é muito oportuno para quem ensina e para quem cuida da educação, portanto, das crianças, estar permanentemente se atualizando. Né? Quer dizer, revendo currículos, aprimorando a bibliografia, mas não com viés ideológico, né? Considerando também o fato da formação do professor. A bibliografia é o menor problema em termos de viés ideológico quando você tem a formação do professor, e nós sabemos como ela é, e é um problema, sim, historicamente de origem marxista. Professor enviesado é o que mais tem no Brasil. Mas é isso o foco de um novo governo? Deve ser esse o foco do novo governo, esse tipo de intervenção? Uma coisa é você zelar pela melhor formação do professor e para que ele ofereça um conteúdo plural, com visões diferentes, para que a bibliografia disponível espelhe a vida, a história brasileira conforme ela é. Outra coisa é propor revisionismo. A Vera foi muito precisa aí. Houve mortes dos dois lados. A extrema esquerda, os movimentos que pegaram em armas, guerrilheiros, terroristas, mataram muita gente, mas nada se equipara, e é muito importante deixar isso claro, quando o Estado age violentamente contra os seus cidadãos. O uso da máquina pública para calar adversários, ainda que violentos, há uma desproporção nisso. E é esse tipo de revisionismo de que o Brasil não precisa. A gente precisa de clareza, de tranquilidade, de equilíbrio, de perspectiva histórica, de ponderação, não de reescritura à força, como, aliás, se quis fazer na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, de que eu fui muito crítico, pretendeu reescrever a história do Brasil, não mostrar amplamente o que aconteceu no país. Aquilo que a Comissão da Verdade apresentou no seu relatório final é mentira? Não é. Mas é a história completa? Não é. Então, nós, brasileiros, que não estão no governo, que não têm máquina na mão, precisamos sim, com ponderação, apresentar as informações da sociedade brasileira, zelar pela pluralidade da informação, mas não o Estado, mais uma vez, impor, bancar, gritar a verdade do governo de turno. Aí não funciona. Joel, vai lá então, pra gente arrematar o tema. Não, o que a gente está vendo é uma reação dessa direita brasileira
De fato, existe um problema de doutrinação e um viés mais à esquerda nas escolas brasileiras? Sim, com certeza esse problema existe em muitas escolas. Eu mesmo, muitos de nós já tivemos professores muito mais voltados para a esquerda e que passam até uma visão um pouco enviesada. Agora, qual que é a solução para isso? A solução para isso é você ir na marra, amordaçar os professores como querem fazer, ou você então propor livros igualmente enviesados, só que pro outro lado, criando, na verdade, até um conflito com a classe dos professores, porque os professores estão aí, não vão do dia para a noite aparecer magicamente os novos professores da linda direita aí para dar aula para as crianças. Os professores estão aí, vão ter que trabalhar com eles, ao invés de propor a melhora na qualidade do ensino, melhor formação para os professores, livros melhores, não, se propõe trocar o que seria o viés ideológico de um lado para o viés do outro, uma defesa clara aí por parte do general. A gente sabe, dentro do exército, o apoio à ditadura militar é muito forte ainda, o período da ditadura militar. Então, claramente, trazendo essa agenda e outras, aí o general soltou outras também, né? Até falou da liberdade para os pais de ensinarem o criacionismo para os filhos, e a escola não tem o direito de contrariar essa crença, ou seja, mesmo a ciência entra aí como parte desse jogo ideológico. Veremos no Brasil, sim, essa criação e o fortalecimento dessa... É uma coisa muito americana, né? Muito norte-americana, essa coisa dos pais isolarem os filhos, não vão receber apenas o que os pais acreditam, doutrinas religiosas, uma visão política histórica altamente enviesada. Infelizmente, parece ser esse o caminho aí que as pessoas ligadas, ensino à distância vai facilitar isso. Que foi proibido no Brasil pelo Supremo, né? Exato, vão querer facilitar isso e além do homeschooling, né? Do ensino domiciliar, vão querer tentar voltar com isso. E vamos ver o que vai dar, mas por enquanto os sinais é esse, o sinal é trocar um sinal ideológico que existe e precisa sim ser combatido, mas com imparcialidade, com melhora da qualidade, por outro sinal ideológico, tá? O problema das crianças no Brasil, pelo menos eu penso, não é que os professores estão dando marcos para elas lerem na escola, é que elas saem sem nem aprender a ler, e eu não vejo como essa discussão altamente ideologizada vai nos ajudar a caminhar nessa direção. E mesmo em outra questão da qual ele fala, por exemplo, a violência para com o professor, ou violência de alunos para com outros dentro da escola, que ele fala é polícia pura e simples. A gente vai encher as escolas de policiais, é isso agora? Não me parece que seja esse o caminho. Educação pressupõe justamente você criar um ambiente de tolerância em que as pessoas sejam instadas a cumprir as normas por adesão e não por repressão. Então, me parece uma abordagem, e é uma abordagem de partida. O governo nem foi eleito ainda, é uma coisa um tanto quanto autoritária e vada aí de vários excessos, a meu ver, e que deveria ser objeto de uma reflexão por parte do deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, e do seu principal formulador nessa área, que nem é esse general, é o grego lá que está no Valor Econômico, né? Como é que é o nome dele? Esse para pronunciar o nome é difícil, mas esse a gente ainda vai ter que decorar, mas é um nome grego, ele que é o principal formulador. Portanto, deixar que eles digam, afinal, o que será preconizado como fundamental na educação. Bolsonaro tem falado em priorizar a educação básica. Isso eu acho que é um bom caminho. Então, ir pelo bom caminho e limpar a coisa dos excessos. Diga, Andreasa. Mas aí você vê, é horrível, mas temos uma proposta. Finalmente temos uma proposta aí. Ainda que não seja do seu principal formulador, é alguém fazendo proposta. É alguém apresentando uma ideia. É péssima, mas algum avanço tem. Esse debate público eleitoral está tão precário que quando vem um general como esse e fala alguma coisa, de alguma ideia, de alguma proposta, ainda que distorcida, a gente quase vibra, né? Aí é uma matéria para discutir, ainda que seja matéria precária, triste. Que país nós nos... Não é mais o enigma puro, né? Mas voltando, Vera, a autoridade do professor de fato precisa ser fortalecida. Também acho que polícia não é o caminho para isso, mas a autoridade do professor precisa ser restabelecida. Agora, a mesma campanha do Bolsonaro é a favor do Escola Sem Partido, que vai minar a autoridade do professor, fazendo com que cada aluno possa denunciá-lo ao Ministério Público se achar que o professor deu uma visão meio enviesada ali. Ou seja, cadê a autoridade do professor aí? Pelo contrário, é você judicializar o ensino brasileiro.